pela Universidade de Coimbra e mestre pela Universidade do Algarve. Não tive o prazer de o cruzar nos corredores da universidade, mas tenho a certeza que este mestrado de Gestão e Conservação da Natureza também ajudou no percurso do André para chegar a esta fase como coordenador técnico deste projeto muito bonito e importante, que tem a ver então com a lista vermelha e a caracterização das plantas vasculares de Portugal continental, peço desculpa. O livro e o projeto já acabaram em 2020, foi um projeto que decorreu de 2016 a 2020, em parceria, obviamente, com outras entidades, a Sociedade Portuguesa da Botânica, o ICNF, a Associação Portuguesa da Ciência da Vegetação, e por isso está aqui um trabalho que revisitou a avaliação de mais de 623 espécies, do que eu vi, embora hoje o André irá principalmente focar, acho eu, nas plantas da nossa região, do território do Geoparque ou do território do Olé, mais especificamente, e por isso provavelmente não nos irá falar das 623 espécies reavaliadas. Mas é importante saber, podem ir ver a página internet deste projeto e estão referenciados estes resultados todos de 4 anos de trabalho intensivo no campo, mas também de uma pesquisa que o André vai então apresentar através da sua apresentação. Cristina, muito obrigada. Vamos então passar aqui a palavra ao Sr. Vereador Carlos Carmo, também que gostaria de dar aqui as boas-vindas aos participantes. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a todos com um forte abraço, especialmente à doutora Cristina Veiga Pires e ao André Carapeto, nomeadamente, e a todos os participantes. Minhas palavras, portanto, vão ter um duplo sentido, enquanto vereador com o pluro do ambiente e a ação climática aqui da Câmara, e também com a grande responsabilidade também de dirigir algumas palavras em nome do Sr. Presidente da Câmara, que era para estar aqui connosco, mas que a nossa vida e as nossas agendas muitas vezes pregam-nos partidas e pronto, ele ainda está ali um pouco atrasado, e para não demorar o início da sessão, pediu-me para vos dirigir então algumas palavras. De facto, este ciclo de workshops que vamos hoje iniciar tem um grande objetivo. Como todos sabem, nós estamos a trabalhar arduamente com a direção científica da doutora Cristina Veiga Pires, num grande projeto que é o Geoparque Mundial da Unesco, o Geoparque Algarvensis. Neste momento somos aspirantes, não é? Somos aspirantes cá para nós que ninguém nos ouve, seremos, não tenho dúvidas, porque o nosso projeto é muito ambicioso, é muito completo, e nós temos tudo aquilo que está na gênese da criação de um geoparque. Portanto, eu não tenho dúvidas que Lolé, Albufeira e Silves serão os portadores da chancela da Unesco neste geoparque algarvense. Portanto, é por isso que nós estamos a trabalhar todos juntos, arduamente. E eu ia dizer simples, mas com grande conteúdo. Este simples contributo que nós estamos a iniciar hoje, com um ciclo de workshops temáticos durante o ano de 21, é para demonstrarmos também a todos aqueles que conhecem menos ou que gostariam de conhecer em pormenor, portanto, a nossa grande biodiversidade do concelho de Lolé, que é uma das peças, portanto, deste trio de municípios que compõem o Geoparque. Portanto, isto é um objetivo para dar a conhecer e dinamizar aquilo que são as diversas temáticas que compõem a nossa grande biodiversidade geológica, parte da fauna, da flora, as nossas paisagens, a nossa cultura. Portanto, e este primeiro workshop hoje que nós começamos aqui portanto, com a palestra aqui do André Carapeto, que eu cumprimento mais uma vez, nos vem falar sobre a lista vermelha da flora vascular de Portugal continental, e penso eu que ele nesta breve descrição, que nos vai, breve mas rica, vai-nos falar, provavelmente de forma muito especial,
de cerca de 40 espécies ameaçadas, portanto, de extinção, que estão no Conselho de Lolé. Portanto, obviamente que eu estou-me a socorrer aqui de uma cábula, por isso que eu sei isto na ponta da língua, como é óbvio, mas nós já tivemos o prazer de estar com o André já noutros momentos, mas é sempre um gosto partilhar o nosso conhecimento, partilhar aquilo que nós temos de tão rico e, obviamente, não quero deixar de realçar que o município de Olé, nesta matéria, não vou aqui repetir aquilo que nós, com muito orgulho, dizemos, e permitam-me dizer com alguma vaidade também, o trabalho que fazemos na área do ambiente e da ação climática, e esta vaidade é por aquilo que nós podemos oferecer aos outros com o nosso trabalho, aquilo que nós podemos ser de referência pelo nosso trabalho e que acreditamos vivamente naquilo que fazemos nesta área. Mas nós, como sabem, nós temos 2 paisagens protegidas locais, portanto elas estão referenciadas, aliás, estão sobre a égide, ao fim e ao cabo, deste ciclo de workshops temáticos, está sob a égide destas 2 paisagens protegidas locais, a paisagem da Rocha da Pena e a da Fonte de Brémula, mas quero-vos aqui dizer que muito em breve teremos uma 3ª zona protegida no nosso concelho, que é mais um grande objetivo do qual nós temos vindo a trabalhar e que será não uma paisagem protegida, mas uma zona, uma reserva natural local. A designação ainda está aqui, ainda nos faz alguma confusão, porque estamos habituados às siglas de PPL, mas iremos ter uma RNL, uma reserva natural local, no extremo oposto a estas paisagens protegidas. Portanto, muito em breve teremos a preservação de uma das zonas úmidas de referência do nosso Algarve, que se localiza na cidade de Quarteira, portanto, na freguesia de Quarteira. E, portanto, é um trabalho que nós estamos a fazer já há mais de um ano. Está aqui uma das pessoas, uma das técnicas municipais que tem estado arduamente a trabalhar nessa matéria, a Patrícia Ramalho, e toda a equipa da Divisão de Ambiente, que vai nos permitir, muito em breve, enriquecer o nosso território com mais uma área protegida. Portanto, eu não vos quero ocupar muito mais, quero dizer que é um gosto enorme ter mais este ciclo de debates e de ao fim e ao cabo, partilha de experiências, partilha de conhecimento, porque é dessa partilha de conhecimento que nós nos tornamos mais ricos. Aprendemos todos os dias, eu aprendo todos os dias, certamente, e este será mais um momento em que eu irei, com certeza, aprender muito mais sobre o meu território, e esse que é o grande objetivo. Vou-vos já pedir desculpa antecipadamente, porque provavelmente não irei ficar até ao fim. Tenho aqui outra reunião daqui a mais ou menos 45 minutos, mas até lá vou ficando atentamente a ouvir e a ver aquilo que o André temos para nos dizer. Mais uma vez, muito obrigado. Sejam bem-vindos a este ciclo de workshops e eu passo a palavra agora, não sei se há a Cristina, se há a Patrícia, ou se diretamente ao André, mas pronto, passo-vos a palavra e vamos então dar início a este workshop temático. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Eu, antes de deixar a palavra ao André, só queria lembrar a todos que este workshop está a ser gravado, pelo que, se não quiserem aparecer, têm que fechar as câmaras, e também na parte final, para as perguntas, para quem não quiser ser gravado, terá que mandar a pergunta pelo bate-papo. De qualquer forma, nós vamos estar atentos ao bate-papo e as perguntas serão respondidas ao fim da apresentação de André Carapeto. Obrigada e até já. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Sociedade Portuguesa de Botânica, o apoio que a Câmara Municipal de Lolé deu ao projeto da Lista Vermelha e que realmente permitiu desenvolver esta colaboração que temos continuado a seguir e que esperemos que tenha bons frutos para ambas as partes. Queria agradecer também a todos os que estão presentes a assistir a esta palestra. Vamos falar principalmente sobre as espécies presentes no concelho de Lolé. Não vamos falar das 630, isso é certo, era impossível. Nem todas as que aparecem no concelho de Lolé vamos poder falar, e vocês em breve perceberão porquê. Portanto, eu vou só pôr a minha tela a compartilhar para iniciar a apresentação.
Portanto, confirmem-me só se estão a ver. Pronto. Então, uma vez mais, boa tarde a todos. Vamos falar sobre a lista vermelha da Flora Vascular Portugal Continental. Foi um projeto que eu tive o privilégio de ser responsável pela coordenação técnica do mesmo. E vamos começar por alguns conceitos base, porque vamos estar aqui a falar, às vezes, de palavras técnicas que o público em geral pode ter alguma dificuldade em compreender, e então vamos fazer só aqui uma revisãozinha de alguns conceitos base, certo? Em primeiro lugar, o que são as plantas vasculares? O nome do projeto é assim mais complicado. As plantas vasculares são simplesmente as plantas que possuem vasos especializados no transporte da sua seiva e representam a maior parte das plantas terrestres que nós conhecemos. Inclui os pteridófitos, como por exemplo os fetos, inclui as gimnospérmicas, como os pinheiros, que são plantas que já produzem sementes, ao contrário dos fetos que produzem esporos, mas que ainda não têm flores desenvolvidas, e as angiospérmicas, que são as plantas com flor que constituem a maior parte da diversidade das plantas terrestres. Não são plantas vasculares as algas e os musgos, ok? O que são plantas autóctones? As plantas autóctones são plantas que são nativas e espontâneas de uma determinada região. Algumas plantas, exemplos de plantas autóctones em Portugal continental, que se podem observar, por exemplo, no nosso concelho, incluem a esteva, a gilbardeira, entre outras. Em oposição, as plantas alóctones, exóticas ou introduzidas são plantas que não são nativas de uma determinada região. Foram para aqui trazidas pelo homem, ou de forma intencional algumas, porque tinham algum tipo de uso, ou de forma acidental, e algumas delas podem se tornar invasoras e com isso causar danos muito significativos sobre os nossos ecossistemas. Algumas delas são espécies bem conhecidas, como as mimosas, o chorão da praia, as canas e mesmo a pita. O que são plantas endémicas? As plantas endémicas são plantas que ocorrem exclusivamente numa determinada área geográfica. Nós podemos estar a falar de endemismos lusitanos, como a nossa centáurea do Barrocal, que é uma planta que em todo o mundo só existe no Barrocal Algarvio, é um endemismo, portanto, do nosso país, de Portugal continental. Podemos estar a falar do endemismo ibérico, que é uma planta que só existe ou em Portugal ou em Espanha, é o caso do tomilho das praias, ou um endemismo ibero-magrebino, que são plantas que existem ou na Península Ibérica ou no Norte da África. Há várias plantas que têm esta distribuição comum do sul da Península Ibérica e Norte da África e por isso também constituem plantas bastante interessantes. Este é o caso de uma planta carnívora que existe na Serra do Caldeirão. É a única representante mundial do seu género e da sua família. Portanto, em termos de evolutivos, é uma espécie com um interesse imenso porque representa um ramo evolutivo único. Okay? É a única do seu tipo. Então, o que é isto de uma lista vermelha? Há um engano muito comum que é pensar que a lista vermelha é uma lista de espécies a proteger. Não é. A lista vermelha é um exercício em que se faz um diagnóstico do risco de extinção de determinado táxon. Por táxon entenda-se uma determinada espécie ou subespécie. Isto segue uma metodologia internacional que foi desenvolvida pela União Internacional para a Conservação da Natureza, baseia-se num sistema de categorias de risco de extinção e critérios que permitem nós avaliarmos a planta numa determinada categoria. Pretende informar, é um documento informativo e pretende estimular o desenvolvimento de ações para a conservação da biodiversidade. Estas avaliações são revistas periodicamente e estão acessíveis ao público. Em Portugal, o que é que já foi feito neste sentido? Em 1990 foram criados os livros vermelhos dos vertebrados. Depois, em 2005, houve a primeira atualização desses livros vermelhos. Em 2013 foi publicado o livro vermelho dos briófitos, portanto os musgos já tinham um livro vermelho em Portugal. E em curso, neste preciso momento, está a lista vermelha dos invertebrados terrestres e da água doce e a segunda revisão do livro vermelho dos vertebrados. Nós, em Portugal continental, falamos de uma avaliação de âmbito regional, ou seja, é só numa determinada região geográfica. Neste caso, Portugal continental, nós não fizemos nenhuma avaliação nem dos Açores, nem da Madeira. E esta avaliação aplicam-se 11 categorias, que são estas que estão aqui expostas, das quais as categorias de ameaça são 3: vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Depois temos o risco de extinção, aumenta desde o pouco preocupante até ao extinto. Quando é extinto a nível global, desapareceu do mundo inteiro.
E temos depois categorias que são plantas que não são avaliadas ou que a informação não é adequada. Para integrar uma planta numa determinada categoria de ameaça, nós usamos uns critérios que estão definidos a priori, a tal metodologia internacional, usada internacionalmente, desenvolvida pela União Internacional para a Conservação da Natureza, e estes baseiam-se basicamente no tamanho das populações e na sua redução, na distribuição das populações e análises que possam ser feitas relativamente ao risco de extinção. Na nossa lista vermelha, nós usamos principalmente os critérios relacionados com a distribuição geográfica e com o tamanho e declínio das populações muito pequenas, portanto o B, o C e o D. Porquê? Porque não tínhamos informação para aplicar quer o A ou o E. O E não chegou a ser usado, o A foi usado em muito poucas ocasiões porque não tínhamos informação de base suficiente para o poder aplicar com mais frequência. Então, umas breves notas sobre o projeto. O projeto inicialmente era para ter uma duração de 2 anos, de 2016 a 2019, acabou por ser prolongado até ao final de 2020. Foi coordenado pela Sociedade de Defesa Botânica, associação com a Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação, a FITOS, e em parceria com o ICNF. O financiamento foi, basicamente, a maior parte veio do POSEUR, o Fundamental contribuiu com parte e o restante foram fundos angariados pela Sociedade Portuguesa de Botânica e apoio de diversas entidades. Os objetivos principais deste projeto, bom, um deles era um objetivo não assumido, mas que era real, que era isto tornar-se um projeto inclusivo da comunidade botânica nacional. Termos o contributo do maior, chegarmos e termos o contributo da maior quantidade de botânicos possível. Depois era avaliar o risco de extinção da flora nacional, de acordo com as tais categorias e critérios da IUCN, e publicar a primeira lista vermelha da flora vascular Portugal continental. À data de iniciarmos o projeto, Portugal era um dos únicos 3 países da Europa que ainda não tinha uma lista vermelha da flora, juntamente com a Macedónia do Norte e o Montenegro. Portanto, neste momento já saímos dessa lista e até temos a lista vermelha mais atualizada da Europa neste momento. Este projeto era bastante ambicioso e envolveu um trabalho preparatório para tentar que tudo corresse o melhor possível. Foi necessário formar uma equipa que constituiu de 14 técnicos, a maioria deles em trabalho parcial, e mais de 90 voluntários. Este voluntariado, esta ajuda foi a grande força motriz por trás do projeto, porque realmente permitiu-nos ter acesso a muita informação que está espalhada por diversas pessoas neste país. Depois foi necessário fazer uma seleção prévia das plantas-alvo, ou seja, das plantas às quais nós íamos dedicar a nossa atenção, porque era impossível dedicarmos a todas. Foi necessário planificar o fluxo de trabalho necessário para as avaliações, com um tempo tão curto e com tantas lacunas de informação que nós já tínhamos identificado, foi mesmo necessário de encadear todas as tarefas que eram necessárias para que tudo corresse o mais fluidamente possível. E em termos de tarefas, a primeira foi o desenvolvimento de um portal de gestão de dados. Este portal foi sendo construído à medida que o projeto foi sendo desenvolvido, portanto, sempre a ser aperfeiçoado, a serem desenvolvidas uma série de ferramentas que nos permitiram realmente fazer no mesmo sítio todo o processamento de dados, desde a entrada à correção, à georreferenciação, como a parte escrita das fichas e da realização das avaliações e das revisões das avaliações. Houve um grande trabalho de recolha e compilação de dados. Nós tínhamos uma base inicial, que é o portal FloraOn, desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Botânica, que é um portal que, à altura, já reunia cerca de 300 mil dados, portanto, serviu de base para muito o trabalho prévio que foi feito. Depois, tivemos técnicos nos herbários e voluntários nos herbários a compilar dados daquelas plantas-alvo que foram selecionadas e, para algumas delas, foi necessário o trabalho de campo. Tivemos técnicos de campo dispersos pelas várias regiões do país, tivemos ajuda de voluntários nisto e conseguimos chegar ao final do projeto com mais de 500 mil de dados acumulados. A avaliação, uma terceira fase foi a tal avaliação, portanto, nós, com a informação que tínhamos, aplicar os critérios e as categorias e vimos em que cada categoria, que a espécie ficava. E depois a parte de publicação em livro e a conferência final da apresentação que decorreu em outubro de 2020. Então, os critérios de seleção das plantas-alvo não podiam ser todas, nós tivemos que fazer uma escolha. E o primeiro fator de escolha foi o facto de serem espécies únicas de Portugal continental. Todo o mundo só existem no nosso território, portanto, somos nós que temos a obrigação de as proteger. Era importantíssimo saber o estado de conservação de cada um desses endemismos.
Depois, o outro objetivo seria as plantas protegidas por lei. Isto estava relacionado também com o financiamento do POSEUR, portanto, avaliámos todas as plantas que são protegidas pela Diretiva Habitats. Depois, também focámos nas plantas sem registros recentes de ocorrência em Portugal. As plantas chamávamos as desaparecidas, portanto, ninguém sabia bem onde é que elas andariam. E plantas que cumprissem algumas condições que achámos relevantes, como, por exemplo, ter um número muito reduzido de subpopulações, ter uma área de ocupação muito reduzida ou serem plantas quase endémicas de Portugal. O que é que isto quer dizer? Plantas que a grande maioria da população mundial está no nosso país. É o caso, por exemplo, daquela planta carnívora que vimos logo ao início, que é uma planta que existe em Espanha e em Marrocos, mas Portugal, a maior parte da população mundial está em Portugal. Isto deu um total de 620 plantas-alvo. Nós não avaliámos todas as plantas desta lista-alvo, algumas revelaram-se impossíveis de obter informação, mas, em compensação, avaliámos mais plantas além desta lista-alvo e acabámos por até ter um número superior, foram 630 no total. Portanto, em termos de divulgação, temos um portal público do projeto, que já tem, o livro já está lá disponível, mas ainda não estão disponíveis as fichas individuais de cada espécie, que gostaríamos que tratar disso o mais depressa possível, mas não temos tido capacidade de o fazer. Mas serão todas disponibilizadas em PDF, cada uma das fichas individuais. E também temos alguma divulgação em redes sociais, embora não com a frequência que fosse desejável, mas pronto, é o possível. Em termos dos resultados globais, houve boas notícias, houve surpresas. Tivemos 8 novas espécies a serem encontradas para a flora nacional entre 2016 e 2018. Esta é uma delas, no Baixo Alentejo. Tivemos espécies que já se suspeitava que ocorressem em Portugal, mas não tinham sido ainda confirmadas, que foram encontradas, como esta planta aquática na costa sudoeste. Tivemos plantas que há décadas não havia qualquer registro de observação, não se sabia, eram algumas das tais desaparecidas, como esta centáurea, um pequeno cardo do Rio Tejo, e a erva toira do funcho, que é uma das plantas que também não era vista desde a década de 60 do século passado e que foi encontrado em 2 locais, um deles aqui no Algarve. Também descobrimos novos núcleos populacionais de algumas das espécies-alvo, como a centáurea vicentina e a excursioneira do sudoeste. E no total, como eu disse há pouco, avaliámos 630 plantas, cerca de 1/5 da flora de Portugal continental. A maior parte destas plantas, 381 delas, estão ameaçadas de extinção. Integram-se numa daquelas 3 categorias: criticamente em perigo ou vulnerável. Portanto, as cores, o vermelho, o laranja e o amarelo, representam 60% das espécies que avaliamos. Acresce ainda mais 106 quase ameaçadas, ou seja, estão perto de cumprir os critérios para se enquadrarem numa daquelas categorias. 2 plantas extintas e mais 17 regionalmente extintas. Ou seja, temos más perspectivas para mais de 80% das plantas avaliadas. Isto é perturbador. Tivemos depois 105 espécies consideradas pouco preocupantes e 19 em que não foi possível ter informação e foi avaliadas como informação insuficiente. Temos a lamentar algumas perdas. À vossa esquerda temos a Arménia de Beja, uma planta cujo último registro é do século XIX, em Beja, não voltou a ser colhida, não voltou a ser encontrada. Portanto, após tanto tempo e numa área que já foi prospectada com algum cuidado, achámos que era a altura de assumir que a planta seria extinguida. O outro exemplo, à vossa direita, é uma planta que foi colhida no Algarve, também no século XIX, nos arredores de Faro, em 2 locais, para os quais a cidade, entretanto, já cresceu e também não voltou a ser colhida, e acredita-se que esta planta também já desapareceu do território nacional. Ainda assim, esta planta continua a existir em Marrocos e, por esse motivo, ficou na categoria de regionalmente extinta. Portanto, desapareceu do nosso país, embora exista ainda noutro local. Para algumas plantas é possível que este trabalho da lista vermelha, esta chamada de atenção, tenha vindo tarde demais. À vossa esquerda temos o visco branco, uma planta que desde a década de 80 do século passado também não é encontrada em Portugal. É uma planta parasita que cresce nos troncos e ramos de árvores, de outras árvores. E a reseda branca, que o último núcleo conhecido desapareceu do local histórico da ocorrência por volta de 2016. Portanto, foi mesmo
enquanto nós estávamos a fazer este trabalho. É possível que a planta ainda possa aparecer, por isso está avaliada como criticamente em perigo, portanto é preciso dar alguns anos até podermos falar numa extinção regional, mas o que é certo é que os núcleos que conhecíamos desapareceram. Depois temos alguns casos por resolver, por vários motivos, ou são plantas que são frequentemente confundidas, e isso gera incertezas quanto à sua distribuição e quanto ao tamanho da sua população, ou as três juntas ao mesmo tempo, e não é possível uma avaliação fundamentada de extinção, são avaliadas como informação insuficiente. É o caso da bacuca do barrocal, uma planta que ocorre aqui no nosso concelho de Lolé. Então, falemos então do concelho de Lolé. Qual é a situação? Eu há pouco disse que não íamos falar de todas, porque Lolé é um concelho com uma biodiversidade tremenda. No Flora ON, neste momento, temos cerca de 1056 plantas que já foram diferentes, que já foram registadas no concelho de Lolé. Isto equivale a cerca de um terço da flora vascular de Portugal continental. Portanto, é um valor incrível, deve-se em boa parte à extensão do território, mas também ao facto de termos um território muito diversificado, com solos e geologias muito diferentes, ocupações muito diferentes, desde a serra ao barrocal e ao litoral. A lista vermelha avaliou 108 espécies que foram já registadas no concelho de Lolé, das quais 49 enquadram-se numa categoria de ameaça. 28 foram consideradas quase ameaçadas, 29 pouco preocupantes e 2 informação insuficiente, uma das quais era aquela bacuca. O problema é que algumas destas ocorrências são ocorrências históricas e mais de 15 das plantas que eu mencionei poderão já ter desaparecido do concelho de Lolé. O caso da diabeia do Algarve, o caso da mostarda alentejana, o caso da erva-língua verde, que todas tinham registros de ocorrência no nosso território, de Lolé, mas que, entretanto, não voltaram a ser colhidas, não voltaram a ser encontradas. Algumas poderão ainda existir, outras, provavelmente, já não há condições de habitat para a sua presença. Aqui uma breve análise da distribuição das espécies que ocorrem na atualidade. Lolé é um concelho que tem uma extensa área inserida no Sistema Nacional de Áreas Classificadas. A verde são as zonas da Rede Natura 2000 e a tracejado é o Parque Natural da Rio Formosa. Cerca de metade das plantas ameaçadas ou quase ameaçadas ocorrem na zona do litoral do concelho, outra metade na zona do barrocal e cerca de 16% na zona da serra. Esta soma não dá 100% porque há plantas que existem em mais do que uma das zonas. No SIC do Caldeirão há 6 plantas ameaçadas e 4 quase ameaçadas. No SIC Barrocal, 13 plantas ameaçadas de extinção e 6 quase ameaçadas. No SIC da Ribeira de Quarteira, que ainda apanha ali o extremo da freguesia de Buliquem, temos uma planta ameaçada, 3 plantas ameaçadas, peço desculpa, e uma quase ameaçada. E no SIC da Rio Formosa, Castro Marim, que apanha aqui o extremo da freguesia de Almancil, 14 plantas ameaçadas e 9 quase ameaçadas. Portanto, é um território onde há muito suscetível. No SIC Guadiana, que fica ali no extremo da freguesia do Amexial, só se assinalam 3 plantas quase ameaçadas. Então vamos contar aqui algumas histórias, a ver se o diapositivo volta. E vamos falar da flora exclusiva do litoral sul do Algarve, um conjunto de espécies que tem uma distribuição global restrita e que em Portugal estão associados àquela faixa litoral que vai mais ou menos desde Albufeira para Vila Real de Santo António. São espécies que partilham um tipo de habitat em comum, clareiras de matos, pinhais, sob solos arenosos mais ou menos consolidados. E a sua distribuição, para azar delas, coincide com uma das áreas geográficas com maior pressão urbanística em Portugal continental. No concelho de Lolé, este é o habitat de pelo menos 9 espécies ameaçadas e 3 quase ameaçadas, das quais incluem plantas endémicas do Algarve, como as pombinhas do Algarve, o tomilho cabeçudo, o jacinto do Algarve, outras plantas que são endémicas do litoral sotavento e de uma pequena presença no sul de Espanha, como o tomilho alvadio, que eu destaco aqui porque é no concelho de Lolé que existe aquela que se pensa ser a maior população mundial desta espécie e dos tomilhos que temos é o mais ameaçado em Portugal. Mas o grande destaque aqui, penso que a maior parte já terá conhecido ou já terá ouvido falar do alcar do Algarve, a famosa Tuberaria major, por alguns autores considerada uma espécie distinta.
é uma planta que é endémica do Sotavento Algarvio, portanto, em todo o mundo só existe aqui na nossa região. É uma espécie prioritária para a Rede Natura 2000, portanto, está no anexo 2, que implica a designação de áreas especiais para a sua conservação, mas, na verdade, só alguns dos núcleos populacionais ocorrem no interior do sítio de Ria Formosa Castro Marinho. Eu vou mostrar aqui um diapositivo para mostrar a situação no concelho de Lolé. Nas últimas décadas, o habitat que nós estamos a falar, este tipo de pinhais, está em declínio continuado, principalmente devido à expansão urbano-turística. Portanto, podem ver que a espécie subsiste em fragmentos de pinhal no meio de uma área que continua a ser uma área em expansão, continua a haver construção. Há uma série de núcleos que estão assinalados com um X, onde a espécie já desapareceu, outros assinalados com um ponto de interrogação. É provável que a espécie tenha desaparecido, não temos a certeza absoluta, mas é realmente isto. Esta espécie, bem como as outras que nós falámos, estão a sobreviver em pequenos fragmentos de pinhal. Okay? E não é todo o fragmento de pinhal que estas espécies ocorrem. Há mesmo sítios que são únicos, que conseguem ter condições para reunir uma flora única, que depois os outros pinhais, principalmente por intervenção humana, já não têm esse tipo de condições. Portanto, como era bem visível naquela imagem anterior, a expansão urbano-turística é a principal ameaça a estas espécies, mas temos um novo problema, aliás, é um problema que sempre existiu, mas que agora está com uma nova importância, que é a questão da gestão excessiva da vegetação subcoberta. Portanto, esta imagem é no pinhal dos pinhais do Garrão Ancão, que foram alvos de uma limpeza completa de vegetação, portanto, foi tudo. Poucas plantas sobraram, e isto é muito preocupante. Porquê? Porque isto é uma área, e este tipo de intervenções facilita duas coisas. Uma é a entrada, colonização por espécies invasoras. Nós nesta área já temos acácias, nós nesta área temos chorão, e ambas vão beneficiar desta abertura total. Depois, é uma questão de quantas vezes vai esta prática ser desenvolvida. Portanto, uma intervenção já é suficientemente má. Se isto for regular em períodos de 2, 3 anos, de 2 em 2 anos, esta vegetação vai começar toda a mudar. Este pinhal vai deixar de ter condições para albergar esta flora única e exclusiva que eu vos mostrei. A maior parte destas espécies vai dar lugar a espécies que são competidoras, espécies colonizadoras, como os sargaços, jabrótias, espécies com reduzido valor para a conservação. Este habitat vai se perder se continuar a ser gerido deste modo. E já não estamos a falar, lembrem-se da imagem há pouco da distribuição da tuberária, nós já estamos a falar de alguns fragmentos. Então, se nós formos incidir ações deste tipo sobre esses fragmentos, é a extinção anunciada para este tipo de espécies. Continuando no litoral, eu vou-vos falar agora das plantas que estão associadas aos cordões dunares e aos sistemas estuarinos. Nós vimos que muitas plantas estavam associadas ali ao sítio da Ria Formosa, portanto, ali o limite da freguesia de Almancila, a zona do Ancão, apanha o final da Ria Formosa, portanto, aparecem aí muitas plantas ainda associadas a esse sistema estuarino. Temos aqui 2 exemplos à vossa direita. E nas dunas, também os melhores cordões dunares são ainda os da Península do Ancão, onde aparecem plantas como a Amarília das Dunas, que está criticamente em perigo, conhece um único sítio em Portugal, e é a do Ancão, e outras plantas como a joina marinha, que apesar de serem plantas adaptadas àquele habitat, estão a sofrer de um conjunto de pressões que faz com que a sua população esteja a regredir ao longo do tempo. Principalmente os efeitos combinados de duas variáveis. Uma é a erosão marinha, portanto, nós temos noção que várias desta faixa litoral, várias praias foram afetadas por episódios de transgressão marinha que levaram à destruição do cordão dunar. Isso não seria nada da normal, faz parte da própria dinâmica das dunas, haver períodos de transgressão marinha e períodos de recuperação da duna, de recolonização por parte das comunidades vegetais e nova edificação de duna. Mas o que acontece é que nós temos os apoios de praia instalados exatamente na zona onde era suposto haver essa recuperação da duna. Portanto, a colonização dunar dá-se pela instalação, em primeiro lugar, de gramíneas e de plantas anuais que desenvolvem-se durante o verão, que é exatamente a altura de maior pressão sobre o subsistema.
desenvolvem-se durante o verão, elas vão crescendo, vão começando a acumular areia, a abrandar a areia acumula-se, permite a instalação de outras plantas que são edificadoras da duna primária, como o estorno, e é esse o estorno que é o principal edificador da duna, portanto faz a duna crescer em altura e depois instala-se as outras plantas. Aqui, por exemplo, o estorno é uma planta que está praticamente desaparecida, mas também a outra, o feno das areias, que é que faz a primeira colonização, há muito pouco. Portanto, não há espaço suficiente para haver essa recolonização, não há recrutamento de novos indivíduos e, como tal, a duna fica mais suscetível ao próximo de episódio de transgressão marinha que possa vir a acontecer. E é uma questão de tempo até galgar até à zona da duna secundária. Esta fotografia, felizmente, não é aqui no Conselho de Lolé, é só para vos mostrar o efeito de uma planta invasora, este caso é nas ribas da costa sudoeste, portanto é o churão a invadir uma riba costeira. O churão também é invasor nos pinhais. Sei que tem havido boas intervenções aí em Lolé no controle desta espécie, e é uma espécie que em Lolé ainda pode ser controlada, não está num estado de descontrolo que não permita que pequenas ações possam ter sucesso no seu controle a nível local. E acho que é muito importante realçar isso. Eu soube também há pouco tempo que o Lolé tinha aderido a um projeto de controle de erva das pampas, que é uma gramínea que era usada como ornamental, mas que já se revelou que é um perigo para os ecossistemas autóctones, porque é uma invasora de zonas úmidas terrível, mas também é um perigo de saúde pública, porque as zonas com grande concentração desta gramínea, há uma grande tendência para o aumento das doenças respiratórias durante o outono e mais tarde ou mais cedo vamos ter que tomar outros cuidados com esta espécie e é bom saber que Lolé está nessa linha da frente, porque em Lolé ainda não é um problema muito grave, ainda está a tempo de ser controlado, ao contrário de outros municípios onde já existem hectares e hectares com essa espécie. Vou falar agora um pouco de plantas de zonas úmidas. Falou-se há pouco da nova reserva natural local, ali na Foz do Almargem, que tem lagoas costeiras, é um habitat com lagoas costeiras. As lagoas costeiras, bem como os charcos temporários, os brejos e as trofeiras de baixa altitude, são habitats que sofreram, habitats aquáticos que sofreram uma regressão tremenda ao longo do último século e por todo o país. As espécies aquáticas, é um daqueles casos, um grupo de espécies onde houve extinções, onde houve desaparecimentos, e realmente é um grupo que o habitat em si sofreu tanto que as espécies acabaram por se ressentir e temos muitas espécies ameaçadas em Portugal que estão associadas a estes sistemas. Em Lolé há 4 espécies ameaçadas a registar e 4 quase ameaçadas que estão associadas a este tipo de habitats. Uma delas, aqui a espiga de água comprida, não é vista, foi colhida nos arredores de Quarteira e não é vista desde 1947. A última colheita, desculpem, não é questão de ser vista, a última colheita data de 1947. Não voltou a ser encontrada, pelos vistos. Portanto, é provavelmente uma daquelas que temos a lamentar o desaparecimento. Ao lado, vou-vos mostrar o cardo azul dos charcos, que nós já vamos ver o problema com o seu habitat. As ameaças para os habitats aquáticos, muitas delas têm a ver com drenagens. Aqui estamos a ver o que era um charco temporário, que é um habitat prioritário pela Rede Natura 2000, e que aqui vemos que as plantas características do charco temporário, as caracterizadoras, que são os tais cardos eríngeo, ficaram limitados a uma valazinha de drenagem no interior do que era antigamente um grande charco temporário. Aqui é uma fotografia do nosso concelho, é na Lagoa da Nave do Barão, onde também, quem conhece sabe que é uma zona que alaga durante o período de inverno, durante o período das chuvas. Qual é o problema? O problema é que com as alterações climáticas, as secas prolongadas são cada vez mais frequentes. Ora, se as secas são cada vez mais frequentes, o espaço ocupado pelos meios aquáticos é cada vez menor, as plantas terrestres vão ganhando espaço, vão ocupando, colonizando as partes do que antes era uma ampla lagoa ou uma área úmida durante o verão, úmida, com plantas associadas à umidade durante o verão, agora é uma área com plantas terrestres. Portanto, esta foto é de 2019,
Não sei como é que terá sido a situação este ano, mas neste ano, por exemplo, aquele cardozinho, o cardo azul dos juncos, dos charcos, desculpa, este aqui à vossa direita, estava restrito a uma pequena manchinha de poucos indivíduos num dos cantos da antiga área inundável. Portanto, há coisas que fogem um pouco da intervenção humana, mas que não deixam de ser ameaças, são naturais, mas levam a que as zonas úmidas vão secando, vão desaparecendo e vão dando lugar a outros habitats onde é que estas plantas já não conseguem sobreviver. Outra planta associada às zonas úmidas é o junquilho do barrocal, uma planta extremamente vistosa, endémica do barrocal algarvio, portanto não é conhecido, todo mundo só é conhecido aqui, e também está em forte regressão porque desapareceram vários núcleos populacionais ao longo do último século. Portanto, a planta não voltou a ser encontrada. Durante algum tempo até se pensou que pudesse estar extinta, mas foi reencontrada no final, durante a década de 90, e conhece atualmente uma única área onde a espécie ocorre, ao longo da Ribeira de Quarteira. Um importante núcleo populacional existia às portas de Lolé, no início da década de 90, quando foi construída ali a Avenida do Liceu, foi aterrada uma zona de barranco, onde a planta existia, onde tinha sido colhida em abundância na década de 60, e pronto, nesta altura não se sabia, era um tipo de informação que não se sabia, se calhar hoje teria sido possível evitar, teria-se encontrado uma solução que desse para salvaguardar parte desta população, mas pronto, é daquelas coisas que temos a lamentar que com a perda deste núcleo, atualmente só se conhece um sítio em Portugal. O problema, a maior ameaça à espécie no presente, lá está, novamente uma espécie invasora, neste caso a cana. Os canaviais estão em expansão em praticamente todas as ribeiras da nossa região. As canas desenvolvem rizomas que acabam por excluir e destruir o habitat das espécies ribeirinhas e são uma ameaça muito significativa. Na parte do concelho de Olé que apanha a Ribeira de Quarteira, portanto ali no extremo da freguesia de Buliquém, o canavial é extremamente denso e os núcleos são cada vez menos ali na parte loltana dessa ribeira e realmente é uma ameaça a longo prazo que poderá fazer desaparecer esta espécie do planeta. Agora, um local, um ex-libris de Lolé, a Rocha da Pena. A Rocha da Pena é, sem dúvida, um reservatório da biodiversidade do Algarve Central. Já foram registadas lá mais de 520 plantas, incluindo espécies endémicas de Portugal, como, por exemplo, o Narciso calcícola e o Dorónico. Esta subespécie é endémica de Portugal. Encontram-se espécies ameaçadas, algumas das quais estão aqui presentes, e espécies quase ameaçadas. Portanto, é ali um reservatório, além do número da biodiversidade em si mesma, há todo um conjunto de espécies com elevado interesse para a conservação que existe na Rocha da Pena e é, de facto, uma joia do barrocal algarvio. Agora, será necessário compatibilizar uma crescente procura recreativa da rocha com a conservação dos seus principais valores. Portanto, aqui já vemos no amoralhamento do Neolítico sinais de degradação e o amoralhamento era uma zona importante para várias espécies, mas já se começa a haver alguns sinais de degradação. Portanto, aqui temos que investir de algum modo numa sensibilização maior de quem usa quem usufrui da Rocha da Pena, porque há realmente sítios que são muito sensíveis às espécies que ocorrem dois locais da Rocha da Pena, em toda a região. Portanto, há zonas que devem ser mais bem conservadas e também, se calhar, era possível fazer alguma gestão de habitat em alguns sítios para favorecer certas espécies. E agora uma pergunta, será possível que um oásis desses de biodiversidade também exista em perímetro urbano? E a resposta a esta pergunta é sim. Eu penso que alguns de vós pelo menos conhecerão ali a Quinta do Barracoso, que fica no extremo este de Lolé, junto à circular externa. É uma zona calcária, uma ilha calcária de afloramentos rochosos. Eu penso que também terá grutas por ali. Portanto, é uma zona cárcica por excelência, está cheia de matagal, e nesse matagal temos, numa análise não muito exaustiva, já temos mais de 121 plantas registadas, incluindo várias espécies que são relevantes para a conservação. Temos 2 endemismos do Algarve, como o jacinto azul do barrocal,
e a erva do medro. São duas plantas que em todo o mundo só existem na nossa região, no Barrocal Algarvio. Temos o junquilho marreco, que aquela que, para mim, do que eu conheço, é a população com mais indivíduos que eu conheço desta espécie, que é endémica do sul da Península Ibérica e que também em Portugal só existe aqui no Algarve. E também existem outras, existe aqui a leiteira do Barrocal, uma planta que em Portugal também só existe no Barrocal Algarvio, uma que mostrei há pouco, a macuca do Barrocal, aparece também ali, e aparece um conjunto de outros valores realmente que torna aquela ilha calcária num sítio fantástico, é um oásis de biodiversidade no meio quase em perímetro urbano, penso que será perímetro urbano mesmo, e que se calhar era uma área que tinha um potencial tremendo para sensibilização, para divulgação, para visita, só que forem criadas infraestruturas de modo a conservar aquele oásis que está dentro da cidade. Portanto, aquilo seria uma mais-valia realmente encarar aquilo como uma joia dentro da cidade de Lolé. Vimos até agora o homem a ser o principal responsável pela degradação dos habitats, mas também há casos de plantas que beneficiam da gestão humana do habitat. Todas estas plantas que nós estamos aqui a ver, as plantas arvenses, são plantas que estão associadas aos sistemas agrícolas. Portanto, são plantas que beneficiam com a gestão tradicional da agricultura tradicional, e os solos básicos, nomeadamente aqui na parte do Barrocal, são bastante ricos esta flora nos solos básicos, é bastante mais rica do que nos ácidos, e encontra-se muitas espécies importantes associadas a este tipo de sistemas geridos pelo homem. Infelizmente, algumas destas espécies já terão desaparecido do Concelho de Lolé. Há espécies que foram só registadas no século XIX, como esta flor das vacas em Alte, a nigela das searas na Torre. São plantas que estão em extinção, em perigo de extinção a nível nacional. Outras, como a Linária dos Pousíos e o Adonis menor, são plantas que até há pouco tempo ainda eram conhecidas, mas entretanto não se sabe ou se continuam a existir ou não. Portanto, a Linária, por exemplo, não é vista desde 2007, mesmo no local exato, não voltou a ser encontrada. O Adonis, não temos a certeza do local exato, portanto poderá ter desaparecido, também é uma zona com muita intervenção. Outras plantas, como a mandrágora, em Lolé, conhece um único local, já também em perímetro urbano, e que é uma questão de tempo até desaparecer. Outras, como a corriola do Barrocal, é uma planta que esta não existe no resto do país, só existe aqui no Algarve, e está numa situação um pouco melhor, mas com ameaças como a intensificação agrícola, ela irá entrar seguramente numa categoria de ameaça, porque o seu habitat está a ser destruído. Portanto, isto são plantas que não sobrevivem, precisam de um solo revolvido, mas com pouca intensidade, precisam de pousios de curta duração, não vão sobreviver em processos em sistemas agrícolas de regadio, nem ou intensivos. Portanto, nós estamos agora num período que a agricultura voltou a ganhar importância. Até agora, um problema para estas espécies, até há pouco tempo, o maior problema para estas espécies do Barrocal era o abandono agrícola, e agora é a intensificação agrícola. Portanto, estas espécies precisavam era de outro tipo de gestão, precisam da manutenção dos alfarrobais, precisam da manutenção dos olivais, das práticas tradicionais de manutenção, e com esta nova agricultura de intensificação de citrinos, abacates e outras culturas, não vão perdendo o seu habitat e não têm capacidade para colonizar este tipo de formações. Agora, deixem-me fugir só um bocadinho do Lolé para vamos dar um exemplo concreto de uma planta que, tal como a nossa tuberária major, o nosso alcar do Algarve, este é um endemismo lusitano, neste caso do Alentejo, é também uma espécie prioritária pela Rede Natura 2000, portanto é também uma espécie que necessita da designação de áreas protegidas, de sítios para a sua conservação. E qual é o problema desta espécie? É que 99% da sua área de distribuição coincide com a área de influência do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. Ou seja, está ameaçada pela intensificação agrícola e pela expansão dos regadios. Por
é trágico, era cómico se não fosse trágico, mas a espécie atualmente não ocorre na área, no sítio Rei Natura que foi criado especificamente para a sua proteção. Portanto, este SIC Alvito Cuba, neste momento, não está a proteger rigorosamente nada, ou quase nada. No Alentejo há mais de 30 espécies ameaçadas que estão associadas a este tipo de habitat, que é um habitat que está em declínio acentuado e que prevê-se que isto vai continuar no futuro próximo. Portanto, há todo um conjunto de espécies a desaparecer. Muitas das fichas que nós escrevíamos em 2016, em 2017 já tínhamos informação que tinha desaparecido de outro local. Portanto, isto aconteceu à medida que a lista vermelha estava a ser escrita, nós íamos tendo notícias de, olha, desapareceu mais um núcleo, desapareceu mais um núcleo. Portanto, foi um exercício terrível esta parte da flora arvense do Alentejo. Outras ameaças, este caso, isto para elucidar o quê? Numa paisagem tão fragmentada como já está aquela no Alentejo, as bermas de estrada e os taludes de estradas constituíam refúgios para alguma das plantas. Portanto, há plantas que nós conhecemos de bermas de taludes de estrada, outras de bermas, e isto era um refúgio para algumas espécies. Ora, a aplicação de herbicida para controlar ervas anuais causava a sua destruição, portanto, nem sequer este refúgio funcionava. Neste caso, após termos sido alertados, conseguimos contactar as entidades municipais, nomeadamente a Câmara de Beja, e conseguiu-se que essas práticas fossem abolidas, a aplicação da herbicida fosse abolida nesta área, porque realmente os bermas de estrada e os taludes aqui eram um refúgio de algumas das espécies arvenses que nós mostrámos há pouco. Aqui está um slide que também não costumo apresentar, mas que resulta do facto de a semana passada ter sido enviado um e-mail de alguém que estava preocupado com o que tinha achado uma colheita de rosas albardeiras na paisagem protegida da Rocha da Pena, e esta é uma ameaça que nós temos muita dificuldade em quantificar, mas de facto algumas espécies torna-se, e em certas zonas torna-se bastante pertinente, porque há colheita de espécies com fins diversos, sejam eles o colecionismo, por exemplo, esta orquídea, as tranças de verão, é uma orquídea muito interessante. Há pessoas que colecionam orquídeas, há pessoas que colecionam bulbos de narcisos, de lírios, como os maios. Há, pois, fenómenos culturais de festas que colhem plantas silvestres e usam as plantas, da Festa das Flores em São Brás, e que existem festas semelhantes noutros pontos do país. Tudo isso é uma ameaça que deve ser tomada em consideração. Devemos começar a pensar, se calhar, noutro tipo de regras para evitar a colheita excessiva de algumas espécies, e realmente hoje em dia, para quem gosta de plantas, os telemóveis tiram fotografias tão boas que não faz sentido colher espécies destas que depois vão para casa e passado uns dias desaparece a flor ou cai, ou passado umas horas. Algumas nem sequer duram dias, são horas. Portanto, é realmente sensibilizarmos as pessoas para evitar este tipo de colheita excessiva de algumas das plantas mais vistosas da nossa flora nacional. Algumas considerações finais. Queria que todos tivessem em noção que isto é um trabalho em curso. Portanto, a lista vermelha avaliou cerca de 1/5 da flora, estamos a faltar cerca de 4/5. E ainda existem algumas espécies ameaçadas, não, desculpem. Existem algumas espécies raras que faz sentido avaliar. Estas 3 espécies que eu apresento aqui ocorrem todas no Concelho de Olé, ainda não foram avaliadas na lista vermelha. Algumas delas poderão integrar-se numa categoria de ameaça, mas também há outras coisas ainda por reencontrar. Eu vou-vos mostrar aqui esta planta, que é a Matiola parviflora, que foi citada como ocorrendo em Olé, numa das obras de referências da Flora Nacional, que é a Flora de Coutinho, 1939, mas desde então não voltou a ser registada nem colhida em Portugal. Portanto, poderá ainda existir alguns aí no nosso concelho, mas de facto não temos nenhuma informação que corrobore a sua presença atual. Mas é um daqueles mistérios interessantes para o futuro. Este é um slide que eu costumo apresentar também, e que muda um pouco a maneira como eu o apresento, com o meu estado de espírito, às vezes mais animado, outras vezes menos animado, mas é verdade que há alguns sinais positivos que resultam da lista vermelha.
para já, o esforço colaborativo que houve. Depois, a existência das ferramentas que nós criámos para desenvolver o trabalho, que continuam operacionais e que estarão disponíveis para o futuro. Portanto, se o trabalho continuar, as ferramentas já existem e temos estado a trabalhar até em algumas outras fichas. Realizou-se um diagnóstico alargado que agora nos permite ter informação de base e permite também identificar o que é que nos falta saber. Portanto, as lacunas de informação estão muito melhor identificadas do que estavam há 4 anos atrás. E isso é importante, mais importante do que possa parecer. E também, com esta informação, há aqui a possibilidade de haver colaborações, sinergias com diversos outros planos de ação e com outras ações de conservação que não beneficiem só outros grupos, mas também possam beneficiar a flora e, nomeadamente, as espécies ameaçadas de extinção. Portanto, há agora uma base que pode dar essa informação e que pode possibilitar essa melhor informação. Nós temos informação já de vários projetos que estão, alguns já em curso, por exemplo, há um em curso de plantas aquáticas no Baixo Mondego, que já conseguiu alguns resultados interessantes até, e há outros projetos a ser planeados e a serem desenvolvidos. Agora, é importante que isto seja um trabalho colaborativo, ou seja, não seja cada um pensar que pode salvar a espécie por si só. Isto convém ser projetos bem ponderados, porque às vezes as boas intenções podem ter resultados mais prejudiciais do que outra coisa. E então é necessário contactar com entidades com competências para isso. O ICNF, as universidades terão competências para assegurar que o trabalho seja feito como deve ser, que os projetos sejam bem planeados e que tenham uma continuidade um acompanhamento e uma continuidade futuras. Por outro lado, há uma maior sensibilização do público para a conservação da biodiversidade. Essa maior sensibilização estava num ponto alto quando nós iniciámos um projeto. Entretanto, com a pandemia, passou para segundo plano, como é óbvio, passou tudo para segundo plano. Mas, de facto, a conservação da biodiversidade era um tema que já estava a entrar na agenda pública e na agenda política, porque, pelo menos pela quantidade de vezes que eu tinha ouvido os secretários de Estado a falar de biodiversidade e perda de biodiversidade, agora eu gostava é que realmente soubessem o que é que isso significa. E este projeto da lista vermelha acho que diz claramente o que é a perda de biodiversidade em Portugal. Porque temos sinalizado os habitats, temos sinalizado as espécies que estão a desaparecer. Portanto, é importante que não sejam só palavras de ocasião, mas que realmente se perceba que a conservação da biodiversidade, a perda de biodiversidade é um problema gravíssimo que está a acontecer em Portugal ao nível da flora. E nós não temos conseguido ter tempo de antena, portanto, por isso é importante estas ações de sensibilização do público com os municípios, sensibilizar os municípios, sensibilizar o público em geral, para que também haja mais pessoas, cada vez mais pessoas a alertar para estes problemas, a chamar a atenção e a exigir outro tipo de respostas que não estão a ser dadas atualmente. Portanto, há aqui uma grande base para projetos futuros de conservação. Deixo um agradecimento especial a todos os membros da equipa e a todos os colaboradores, todos nos ajudaram com dados, com fotografias, com informações. Também às instituições que colaboraram connosco, quase todos os herbários nacionais, vários centros de investigação e às entidades que apoiaram financeiramente este projeto. Fica o nosso agradecimento. E agora, eu pedia-vos uma coisa muito simples, que é divulguem, passem a palavra, se a mensagem vos foi interessante, passem essa mensagem, passem a palavra, alertem o máximo número de pessoas para a perda de biodiversidade que Portugal está a assistir silenciosamente e se puderem, se tiverem interesse, tornem-se sócios da Sociedade Portuguesa de Botânica, podem-nos apoiar desse modo. O portal Flora On, que é um instrumento de divulgação botânica completamente gratuito e disponível à sociedade, é mantido pelas cotas dos sócios, portanto, podem apreciar esse trabalho sempre que quiserem no Flora On, que recomendo para quem quiser se iniciar na botânica. E, em final, agradeço a vossa atenção, espero que tenham gostado e boa tarde a todos. Estou disponível para as vossas perguntas. Desculpa. Meu computador, boa tarde. Peço desculpa, o meu computador não reage muito rapidamente, então eu já cliquei várias vezes e ele
pôs micro, tirou. Muito obrigada, André, foi muito interessante. Eu sou geóloga e obviamente aprendi muito. Hum, Há uma pergunta que já está aqui no bate-papo. Eu também tenho algumas perguntas, e vou se calhar começar com a pergunta da Ana Felix, se é possível a voluntários auxiliar na construção das fichas individuais. É possível. Como? É entrar em contacto connosco. Depois vemos uma espécie, porque pronto, há uma parte que é a compilação de informação geral, tipo a distribuição global da espécie, as características da espécie, uma breve descrição da espécie, são coisas que qualquer pessoa que esteja interessada pode ajudar a redigir. Depois a parte da avaliação é que é feita por nós ou por algum dos nossos colaboradores que têm formação na aplicação dos critérios das categorias da IUCNF, que faz a avaliação do risco de extinção da espécie com base na informação que está escrita. Portanto, uma pessoa, um interessado que queira ajudar, que tenha boa capacidade para escrever, portanto, pode perfeitamente fazer o enquadramento, pode ir pesquisar informações para fazer o esqueleto da ficha, não é? E depois, colaborando com um outro técnico que tenha realmente a tal formação, faz a avaliação e depois outro de nós fará uma revisão. Mas é uma questão de entrar em contacto connosco. Muito bem, isto vem um bocadinho na sequência de uma das perguntas que eu tinha, efetivamente isto é um trabalho herculeano, não é? Tanto a quantidade de plantas que tem que se observar no terreno e depois, quase de um dia para o outro, viram as costas e têm quase que voltar ao sítio que já tinham feito de véspera porque houve alguma ocorrência que mudou a situação. E por isso, a participação dos cidadãos, a ciência participativa ou a ciência cidadã é aqui um futuro se calhar interessante, não é? Sei que existem várias aplicações que permitem, para quem não sabe recolher um tipo de narciso em relação ao outro, existem algumas aplicações de telemóvel que poderiam ser utilizadas para vocês, no sentido de eu ir passear, fazer uma fotografia e mandar para vocês? Neste momento nós temos, isso pode fazer qualquer pessoa que pode sempre mandar um e-mail com a fotografia. Nós neste momento temos uma colaboração, oh bolas, eu devia saber de cor Com a qual é. Biodiversity for All? Eu penso que sim, que investigamos, verificamos alguns dos registros de algumas espécies, verificamos a identificação desses registros e depois entram para o Flora On. A questão da ciência cidadã é importante e é muito importante que as pessoas estejam divulgadas, estejam alerta. Porquê? Porque quem está no terreno é que realmente consegue acompanhar as situações que acontecem. Por exemplo, aquela questão que nos for alertado do herbicida, foi uma pessoa que vive ali, que nos alertou, um colaborador que nos alertou para o que estava a passar e conseguimos, de facto, agir e fazer alguma coisa. Muitas vezes nós chegamos aos sítios e já está destruído, nem sequer se soube. Eu não falei aqui das ameaças imprevisíveis, mas há um exemplo que nós usámos na apresentação nacional, que é uma planta que existia em 2 sítios, no meio do Alentejo, mas uma zona de pedras, sem nada que pudesse evidenciar que ia ter problemas, e que de repente levou com um parque solar em cima. Quer dizer, isto não é uma coisa que a gente consiga adivinhar, e por isso é importante essas espécies que só se conhecem 1 ou 2 sítios, nós sinalizamos sempre como ameaças imprevisíveis, porque realmente qualquer iniciativa, por mais pequena ou mais grandiosa que seja, pode significar o desaparecimento da espécie, ou quase, em Portugal. Portanto, se nós tivermos pessoas, cidadãos no terreno, que realmente estejam conscientes dos valores que existem ali à sua volta e dos problemas que podem existir, é mais fácil de nos sinalizarem do que de outro modo. Portanto, há quem possa criticar eu ter mostrado os locais onde ocorre a tuberária major, e é verdade, é um risco, há aquela questão que eu falei do colecionismo, mas e então até agora que ninguém sabia onde é que ela estava, o que é que lhe aconteceu? Foi sendo destruído o seu habitat, foram sendo destruídos núcleos,
Portanto, não serviu de nada o silêncio, o secretismo não tem servido para nada. E é muito importante realmente termos os cidadãos conscientes que, quando se fala em perda de biodiversidade, nós não podemos olhar para a Amazónia só, não podemos olhar só para outros países, temos que olhar também que no nosso país nós temos uma flora única que está a desaparecer. Obrigada, André, mas na sequência do que acabou de dizer, esse exemplo do herbicida numa estrada, no meio do campo, para mim é uma fotografia maravilhosa, porque francamente parece-me um bocado fora de contexto, não é? Mas agora falou de outro ponto muito interessante, que é a conservação, e mostrou um exemplo de uma zona de conservação cuja espécie-alvo já não se encontra lá. Por isso também é preciso dar a conhecer, se calhar, a pessoas como eu, o porquê disso. Então, o que é que não está a funcionar nessa zona de conservação? O que acontece nessa zona de conservação é que é um desenho no mapa. Basicamente é isso. É um desenho no mapa, foi enviado para a Europa, estão todos felizes, todos satisfeitos, nada Ok. muda. Ou seja, está no papel, mas não há nada efetivamente a ser feito de concreto. E poderia haver? E é uma espécie muito estudada, portanto, é uma espécie que é alvo de monitorização por parte da EDIA há, sei lá, mais de uma década, portanto, sabe-se exatamente onde é que há os núcleos da espécie, sabe-se quais são as parcelas de terreno. Agora, a área de proteção nunca mudou. Portanto, continua a ser aquela que, para a Europa, que nós estamos a proteger ali na área Ricardoi, naquela área de proteção, onde a espécie não é vista desde 2005 ou 2006, por aí. Mas Portanto, tem que haver uma maior, se realmente queremos fazer conservação da natureza, tem que haver uma maior atenção a este tipo de casos. Nós já andamos a falar da Linária Ricardoi, sei lá, há anos, porque é um caso que ficou sinalizado logo desde o princípio. Pronto, é o que mas é. peço desculpa, muito concretamente, seria possível replantar ou tentar pôr um núcleo, embora numa primeira fase de uma forma não natural, para voltar a ser uma zona onde existe? Ou nunca existiu ali? Não, existiu. Não sei se ainda existem condições de habitat na zona. Há zonas ainda teoricamente poderia ser feito isso. Agora, como eu volto a dizer, já se sabe tudo sobre esta planta. Não é daquelas plantas que a gente não tem informação, não é uma planta que já foi estudado. Agora, ações de conservação reais. E isso é um dos grandes problemas. Eu não apresentei aqui esses slides, mas o número de plantas destas ameaçadas que beneficiaram de ações reais de conservação em Portugal é menos de 10%. Portanto, a maior parte das plantas, pronto, algumas nem se sabe que existem, há umas que sabem que existem, outras nem se sabe que existem, mas não é dada a atenção suficiente. Portanto, nós queríamos muito que fosse aqui, que estas sessões sirvam para alertar para este problema, porque realmente há um desconhecimento total da flora nacional e dá origem a casos caricatos como este. Uma planta que até é conhecida, mas depois a conservação não sai do papel. Eu posso continuar a fazer perguntas, mas queria só ver aqui se alguém se decidia a fazer mais alguma pergunta no bate-papo ou oralmente, se quiser. Infelizmente, do que eu estou a ver aqui no ecrã, também as pessoas presentes já são pessoas convertidas, não sei se diz assim, mas já me parecem ser todas a chuva a bater no molhado, Sensibilidade. ou assim, já têm sensibilidade. E por isso estejam à vontade, o André está ainda aqui para mais um quarto de hora, podem à vontade fazer perguntas. Entretanto, visto que eu não percebo nada, vou continuando a fazer as minhas, se não se importarem. A Cláudia, existe algum plano num futuro próximo de implementação de medidas de conservação para algumas dessas espécies que estão num estado mais crítico? É assim, planos de conservação já existem, portanto, há equipas que já estão a trabalhar, e o que nós notamos é que há realmente um enfoque maior nestas espécies agora que nós sinalizamos com ameaçadas de extinção. Há projetos a começar, no Baixo Mondego há um sobre plantas aquáticas que já começou, que já tem alguns resultados.
e que é o caminho. Portanto, juntou-se um grupo de cidadãos, juntou-se uma instituição universitária, a Escola Superior Agrária de Coimbra, e tiveram fundos penso que foi de Comunidade Intermunicipal ou da CCDR, e tiveram fundos para fazer um projeto de conservação de flora aquática. E acho que o principal, esse exemplo para mim é muito interessante, porque realmente deve ser assim. Portanto, os cidadãos interessados juntarem-se a instituições que tenham capacidade de concretizar os projetos, levar ideias, levar situações e tentarem concorrer a financiamentos. E a única maneira é realmente, se for, o que nós temos visto é que, se não for a sociedade a interessar-se e a puxar por este tema, dificilmente nós vamos ter conservação de outro modo, porque não tem sido fácil de ver ações de conservação no terreno. Obrigada. Temos mais uma pergunta da Manuela Davi, que deve ter, penso, participado também, e que tem Certo. a seguinte pergunta: a Europa não tem mecanismos de pressão penalização para forçar os resultados nas áreas de proteção? Eu penso que tem, É uma questão dessa informação chegar lá. Agora, eu não sei que informação chega à Europa. Pois, às vezes também a penalização acaba por não ajudar o resultado concreto, não é? Também é aqui esta dupla face de uma penalização. Eu acho que efetivamente a sensibilização poderia ser uma parte muito importante. Eu gostei muito do André dizer que o Conselho de Lolé, estava aqui a referir, tinha 1/3 das plantas que foram avaliadas nesta avaliação da flora continental. Isso quer dizer que o território do Geoparque Algarvense deve ter ainda mais um bocadinho, ou O, não? o território de Ah, Olete é cerca de 1/3 da flora nacional. sim, por Das isso, que foram avaliadas, pá, 1/6. Quase isso. pois, mas vai até à linha de costa e do que eu percebi há muitas plantas que têm a ver com a parte do Nar e da Ria É. Formosa. No entanto, só queria chamar aqui a atenção e que o Geoparque vai trabalhar no sentido também de uma conservação, de uma sensibilização, porque isso é o reflexo, como o André disse, da geodiversidade que temos no território. E a geodiversidade é o que também apoia, não é? Essa biodiversidade de que tanto falo, e por isso os charcos temporários, esses habitats muito particulares fazem toda a diferença. Na Rocha da Pena já há alguns painéis de sensibilização sobre a flora, penso que o André também teve na origem desses painéis, mas se calhar valia a pena de uh, pôr mais alguma coisa, ou seja, em vez de ter só a fotografia bonita da espécie que temos na Rocha da Pena, poderia ter uma fotografia da mesma morte em cima de uma mesa em casa de alguém, só para sensibilizar, para dizer que não vale a pena levar para casa, porque está bonita ali, e depois haver assim, se calhar, elementos ao longo dos percursos onde as pessoas costumam apanhar as plantas, poderia ser uma maneira de sensibilizar, não é? Uma fotografia na natureza em casa e comparar. Mas já acho que faz parte do nosso trabalho, nosso aqui do Geoparque, dos técnicos que estão presentes e dos comunicadores de ciência que estão aqui, dos investigadores, de sensibilizar, mas às vezes não é fácil. Não é fácil e por Pois. isso nós percebermos o que é uma área protegida, também é importante. Muitas pessoas levam isto para limitações, não podemos fazer nada e há complicações depois. É preciso, se calhar, continuar a fazer estes ciclos, mas se calhar em escolas ou em mercados municipais, quando eles já estão abertos, não estão, acho eu. A parte de educação é importantíssima, e realmente nos conteúdos escolares seria importante realmente falar-se um pouco mais de problemas concretos que nós temos cá em Portugal, para ir alertando para essa questão da biodiversidade. E pronto, é realmente, nós com alguns municípios também temos ideias de fazer essa colaboração, de realmente sensibilizar ações com as escolas, para desde os miúdos saberem que o património natural no seu concelho é realmente uma coisa, há coisas especiais, há coisas únicas no mundo,
em alguns concelhos, e realmente isso é uma questão de valorização do que nós temos. Em relação à sensibilização, acho que passa por aí, é chegarmos ao maior número de pessoas e falarmos realmente que as coisas têm que mudar, porque realmente nós não podemos perder este património riquíssimo para ficar com uma flora comum e igual. Há municípios que é tudo a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. E Lolé, por exemplo, destoa completamente nesse aspecto. E pode ser conservado, mesmo com ações humanas, mesmo com a ocupação humana do território, há áreas que podem ser conservadas, há áreas que podem funcionar realmente como esses reservatórios de biodiversidade, e que temos que pensar numa gestão mais nesse sentido, realmente, em vez de ter grandes áreas protegidas, cheias de regras, cheias de proibições. Há muitas que não fazem sentido, há muitas áreas protegidas que não fazem sentido. Em vez desse tipo de postura, ter uma postura mais realmente, irmos ao que interessa, irmos ao conservar realmente o que interessa. Estava a falar dessas áreas e uma das perguntas que acabou de chegar no bate-papo tem a ver com a agricultura intensiva e com o aumento dessa agricultura intensiva na nossa região Algarvia e como o que fazer em relação a isso e à salvaguarda da biodiversidade. Eh, há, provavelmente maneiras de conseguir não completamente ter ambas as coisas, mas evitar que sejam destruídos completamente habitats específicos, como mostrou, mas só conhecendo, não é? Mas Mas neste momento até já temos conhecimento para isso. Portanto, é o que eu estava a falar há pouco. Temos uma mancha de um sítio Rei Natura com dezenas, centenas, alguns milhares de hectares. Que conservação se faz ali? Nenhuma. Nós, para a flora, por exemplo, temos capacidade de conseguir perceber quais são as áreas que realmente são fantásticas para a flora, porque não é em todo o lado, não é igual. Por exemplo, nos pinhais litorais, o pinhal do Garrão e do Ancão não é igual aos outros pinhais que andam por ali. Era um pinhal especial antes desta intervenção, esperemos que continue a ser depois desta intervenção, mas era um pinhal especial, não são todos iguais. No Barrocal a mesma coisa, há áreas que realmente são fantásticas para a flora e que realmente destruí-las para enfiar um pomar de abacates ou de citrinos é quase criminoso. Outras zonas já que não têm tanto interesse e que realmente poderia apostar-se nesse tipo de agricultura, embora depois isso tenha outras questões em termos do uso da água, sim, que acho que me parece um tiro no pé estar a apostar na agricultura de regadio numa região, em duas regiões como o Algarve e o Alentejo, pronto, mas daqui a uns 50 anos pagaremos a fatura eu disso, acho que agora não interessa. menos tempo, mas sim. Sim. Então a pergunta aqui, se calhar, é quais são as entidades que não estão a falar entre elas? Isso não sei. Não sei dizer. Porque suponho que isto, obviamente, as coisas sabem-se, não é? Por isso há quem dá autorizações, há quem faz levantamento Pois, e não sei. monitorização, tem que haver aqui uma. Os meandros, como as coisas funcionam, eu não sei. Felizmente não sei, porque acho que não gostaria de saber, mas e por isso mesmo é que é importante realmente, se houver pressão pública, se as pessoas souberem se manifestarem e se protestarem contra certo tipo de ocupações que estão a ser planeadas, se calhar, enquanto formos poucos a falar, pronto, a mensagem não chega. Se calhar, se houver muito, se a população se manifestar em maior quantidade, se calhar a mensagem já chega, se calhar aquela informação que ficou na gaveta, se calhar já sai, já se sabe, mas hoje em dia eu não sei explicar, não consigo dar resposta a isso, dos meandros que levam a que certas coisas aconteçam. Estou a ver que isto faz parte daqueles pontos quando o André fica menos animado, não é? Ali É. ao fim. Sim, temos aqui mais uma perguntinha. Estes projetos de agricultura intensiva deverão passar por um processo de avaliação de impacto ambiental. Haverá uma avaliação correta e identificação das espécies de flora que deverão ser conservadas nesses locais? Nem todos são sujeitos a avaliação de impacto ambiental. Dentro do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, sim, fora daí, não. E os estudos de impacto ambiental, há os bons, há os maus, há os que são bons e tornam-se maus.
há de tudo, mas acima de tudo, quando quem faz a avaliação do estudo não tem conhecimento suficiente para perceber, por exemplo, a nível da flora, se o estudo está bem feito ou mal feito, não serve de grande coisa. Pode estar lá escrito qualquer coisa que, desde que não seja nenhum disparate demasiado grande, pode passar. Mas há também um trabalho todo que agora com a lista vermelha se calhar a coisa pode melhorar, porque realmente estão sinalizadas mais espécies. É expectável, portanto, a intenção é que as espécies ameaçadas passem a integrar um cadastro de espécies de valores naturais que seja alvo de algum tipo de proteção em Portugal, mas isso ainda não está aprovado, portanto, está já preparado o diploma, mas ainda não foi posto a votação, se calhar está à espera, nem sei bem do quê, mas pronto, é algo que é suposto acontecer. Quando isso acontecer, talvez se consiga dar atenção a essas espécies. No presente, tudo o que for fora da Rede Natura 2000 é basicamente, sim, temos pena, mas não é dado valor a nenhuma destas plantas. E fosse dado o valor correto já nas zonas Natura 2000, não é? Sim. Do que eu estou a perceber. Nós temos parques naturais e sítios Rede Natura 2000. Eu não falei aqui, porque não era na zona, mas a costa sudoeste, a costa de sudoeste, o sítio da Comporta e o sítio da Comporta Galé, no Sado, são dois casos paradigmáticos. Eram dois sítios que não tinham problemas nenhum de conservação, flora espetacular, zonas espetaculares, e agora agricultura intensiva e desenvolvimento turístico. E são áreas protegidas. São ambas dois sítios Rede Natura 2000. Pois, essa parte, Portanto, efetivamente, acho que os grandes políticos já saíram da sala, mas seria importante. Temos aqui uma pergunta de alguém que diz que mora na Rocha da Pena e que gostava de participar nas observações, proteção da flora, concretamente onde mandar as suas observações, ou com quem contatar, ou como fazer. André, é partilhar o e-mail, alguma coisa? sim, na Quer pôr lista aqui no vermelha. bate-papo da lista Eu vou ver se vermelha? eles o e-mail na lista vermelha e pode mandar observações para lá. Acompanhe com. Pronto, depois a gente vê e se for necessário, peço fotografia. Deixe-me só ver. Eu Estamos só queria aqui. ver se pedi o e-mail certo. Eu acho que estava no último slide da sua apresentação, Não, esse é mas... o e-mail geral. Muito bem. Aqui pode-se perder a informação, mas eu vou tentar pôr no separador, está bem? Está bem. Estamos quase a acabar. Eu ainda tenho 2 perguntas, não sei se mais alguém quiser. A primeira tem a ver com as colheitas de planta, efetivamente. As pessoas gostam e levam, e penso que mesmo se pusermos assim umas imagens mais chocantes no terreno, será sempre difícil. E a minha pergunta é a seguinte: é possível, existe ou não, viveiros dessas espécies endémicas ou dessas espécies mais raras, onde as pessoas poderiam se dirigir para obter e levar para casa? Pois, mas isso também não é uma boa ideia. Ah, Isso não é uma boa ideia. Porque muitas dessas plantas endémicas são plantas que estão adaptadas a qualquer tipo de condições de habitat especial. Ok? Levar para casa e torná-las plantas de jardim nem sempre é garantia de sucesso, e ao estarmos a tirar sementes da população original, podemos também estar a contribuir para o seu desaparecimento. Devia haver, isso sim, viveiros. Algumas destas espécies deveriam ser alvo de produção em viveiro, para realmente assegurar que a sua conservação a longo prazo, ou seja, a conservação das espécies tem que ser feita no seu habitat. Se a partir do momento deixa de haver habitat, são espécies de jardim zoológico ou de jardim botânico. Se a gente deixa perder o habitat, não vale a pena querer pô-las na natureza. Vamos estar a estourar dinheiro em ações de conservação que poderiam ser poupadas com a conservação do habitat. Os viveiros deveriam funcionar mais nesse sentido de ter uma ótica de haver uma salvaguarda, sempre haver uma salvaguarda de certas espécies. Eventualmente há espécies que poderão ser, mas destas ameaçadas é muito difícil que alguma delas tenha características que a tornem uma boa planta de companhia.
Bom, então a última pergunta, e penso que será provavelmente a mais interessante aqui para todos os que estão aqui, é quando a revisão desta primeira lista vermelha? Esta lista vermelha levou mais de 30 anos até. A ideia já vem da década de 90 e levou mais de 30 anos a ser finalmente concretizada. Portanto, eu não tenho grandes expectativas. Eu gostaria de fazer mais fichas e vamos continuar a fazer assim que tivermos a oportunidade, mesmo em modo voluntário, vamos avaliar mais espécies. Há uma série delas que já estão a ser processadas. Mas financiamento para uma obra desta envergadura, o Fundamental financiou-nos a 12%. Portanto, tudo o resto deve ser dinheiro que veio da Europa. Agora estamos dependentes da Europa para fazer uma obra fundamental para a conservação em Portugal. Portanto, levou 30 anos para isto e teve que ser com dinheiros que vieram da Europa. Portanto, eu acho que realmente é muito claro que não é uma prioridade e será muito difícil pensar sequer já numa atualização. Até lá, acho que era mais importante aquelas plantas que nós deixámos para trás, acho que seria mais importante. A atualização é claro que é importante porque há muitas espécies que ou que a situação se agravou, ok? Estas do Alentejo, algumas agravou-se. As do Barrocal Algarvio, que eu fui responsável por uma grande parte delas, algumas agravaram-se. Eu ainda tenho pesadelos em certas categorias que ficaram, porque logo a seguir soube de uma extensa área que foi destruída e até lá não havia essa informação, foi no ano a seguir ou coisa assim, e já alterava algumas fichas. Mas acho que mais prioritário será que elas ficaram para trás, pronto, não havia tempo para tudo. Há muitas espécies de distribuição restrita em Portugal e que seria importante avaliá-las para elas poderem também integrar o tal cadastro de valores que há de vir a ser criado alguns no futuro próximo e que poderá dar alguma segurança a algumas destas espécies ou pelo menos torná-las mais visíveis. E deixa-me só pôr aqui no bate-papo o e-mail, que isto é muito... Aqui. Claro. André, não sei se mais alguém quer fazer então uma última pergunta. Se não houver mais ninguém, eu queria obviamente agradecer a participação do André, o trabalho do André e toda a equipa que participou nesta lista vermelha, equipa e voluntários, e espero obviamente a voltar a falar com o André brevemente no quadro do projeto do aspirante Geoparque Algarvensis. Já sei que há aqui mais pequenos projetos em paralelo e por isso essa parte será sempre uma colaboração muito bem-vinda. Obrigada a todos os participantes, obrigada à Câmara de Lolé por estes workshops e aos técnicos que estão aqui da Divisão do Ambiente. Até breve e boa continuação. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada em nome da Divisão de Ambiente. Até ao próximo workshop temático. Qual é a data? Tens de fazer publicidade, a data do próximo. O próximo. Patrícia, faz tu. O próximo workshop é no dia 22 de maio, no sábado, nos insetos do Barrocal, com Eva Monteiro da Tages. Dia Internacional da Biodiversidade. Exatamente. Esperamos por todos. A Maria Júlia levantou a mão, eu não sei se tem alguma questão. Maria Júlia. Seria para falar ou para dizer adeus? Às vezes as pessoas fazem o... Calhar era. Pois, realmente, Cristina, a comunicação pode ser feita de muitas formas. Muito obrigada a todos. Adeusinho. Até dia 22. Até breve. Adeus.